Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 123, dia 3 de dezembro de 2023. A destruição de Jerusalém. Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 24. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 20 a 24. O assunto dos versículos diante de nós é a captura da cidade de Jerusalém pelos romanos. Foi apropriado e certo que este grande evento, que encerrou a dispensação do Antigo Testamento, fosse especialmente descrito pela boca de Nosso Senhor. Convinha que os últimos dias daquela cidade santa, que havia sido a sede da presença de Deus por tantos séculos, recebesse um aviso especial na maior profecia que já foi entregue à igreja. Devemos marcar nesta passagem o conhecimento perfeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá uma imagem terrível das misérias que estavam chegando a Jerusalém. 40 anos antes que os exércitos de Tito cercassem a cidade, as terríveis circunstâncias que acompanhariam o cerco são minuciosamente descritas. A angústia de mulheres fracas e indefesas, a matança de milhares de judeus, a dispersão final de Israel em cativeiro entre todas as nações, o pisoteio da cidade santa pelos gentios, são coisas que Nosso Senhor narra com tanta particularidade como se ele viu com seus próprios olhos. A presciência como esta é um atributo especial de Deus. De nós mesmos não sabemos o que um dia pode trazer. Provérbios 27:1. Dizer o que acontecerá a qualquer cidade ou reino em 40 anos a partir do presente está muito além do poder do homem. As palavras de Isaías são muito solenes. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Eu dou a conhecer o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Meu propósito permanecerá e farei tudo o que me apraz. Isaías 46, 9 e 10. Aquele que podia falar com a autoridade das coisas vindouras, como nosso Senhor fez neste lugar, deve ter sido o verdadeiro Deus, bem como verdadeiro homem. O cristão deve manter continuamente esse conhecimento perfeito de Cristo em mente. Coisas passadas, coisas presentes e coisas por vir estão todas nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos que lidar. A lembrança dos pecados da juventude pode nos tornar humildes. A sensação de fraqueza presente pode nos deixar ansiosos. O medo das provações ainda por vir pode fazer nossos corações desmaiar. Mas é um forte consolo pensar que Cristo sabe tudo. Para coisas passadas, presentes e futuras, podemos confiar nele com segurança. Nada pode acontecer conosco que Cristo não tenha conhecido há muito tempo. Devemos marcar em segundo lugar, nesta passagem, as palavras de Nosso Senhor sobre fuga em tempo de perigo. Ele diz a respeito dos dias anteriores ao cerco de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Saiam os que estiverem na cidade, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade.
A lição dessas palavras é muito instrutiva. Ela nos ensina claramente que não há nada de covarde ou indigno de um cristão em tentar escapar do perigo. Não há nada que impeça nossa profissão cristã no uso diligente dos meios para garantir nossa segurança. Enfrentar a morte com paciência e coragem, se ela vier sobre nós no caminho da providência de Deus, é um dever que cabe a todo crente. Mas cortejar a morte e o sofrimento e correr desnecessariamente para o perigo é a parte do fanático e entusiasta, não do sábio discípulo de Cristo. São aqueles que usam todos os meios que Deus colocou ao seu alcance que podem esperar com confiança a proteção de Deus. Há uma grande diferença entre presunção e fé genuína. Devemos marcar, em terceiro lugar, nesta passagem, as palavras de nosso Senhor sobre vingança. Ele diz, com reverência ao cerco de Jerusalém: estes são os dias de vingança, castigo, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Há algo particularmente solene nesta expressão. Isso nos mostra que os pecados das nações judaicas há muito foram anotados no livro da memória de Deus. Os judeus, por sua incredulidade e impenitência, vinham acumulando ira contra si mesmos por muitas centenas de anos. A ira de Deus, como um rio represado, vinha se acumulando silenciosamente por eras. A terrível tribulação que acompanhou o cerco de Jerusalém seria apenas a explosão de uma tempestade que vinha se acumulando gradualmente, desde os dias dos reis. Seria apenas a queda de uma espada que há muito pairava sobre a cabeça de Israel. A lição da expressão é uma que faremos bem em colocar no coração. Nunca devemos nos permitir supor que a conduta de homens ou nações ímpios não é observada por Deus. Tudo é visto e tudo é conhecido. Um dia de acerto de contas certamente chegará finalmente. É a verdade poderosa das Escrituras que Deus requer o que é passado. Eclesiastes 3,15. Nos dias de Abraão, a iniquidade dos amorreus ainda não estava completa, e 400 anos se passaram antes que eles fossem punidos. No entanto, o castigo finalmente veio, quando Josué e as 12 tribos de Israel tomaram posse de Canaã. A sentença de Deus contra uma obra má nem sempre é executada rapidamente, mas isso não significa que ela não será executada. Os ímpios podem florescer por muitos anos. Devemos marcar, por último, nesta passagem, as palavras de nosso Senhor sobre os templos dos gentios. Lemos que ele disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Um período fixo é aqui predito, durante o qual Jerusalém deveria ser entregue nas mãos de governantes gentios, e os judeus não deveriam ter domínio sobre sua antiga cidade. Um período fixo também é predito, que seria o tempo da visitação dos gentios, o tempo durante o qual eles deveriam desfrutar de privilégios e ocupar uma posição semelhante à de Israel nos dias antigos. Ambos os períodos são um dia para terminar. Jerusalém deve ser mais uma vez restaurada a seus antigos habitantes. Os gentios, por causa da sua dureza e incredulidade, devem ser despojados de seus privilégios e suportar os justos julgamentos de Deus. Mas os tempos dos gentios ainda não se esgotaram. Nós mesmos estamos vivendo dentro deles nos dias atuais. O assunto diante de nós é muito comovente e deve suscitar em nós grandes indagações de coração. Enquanto as nações da Europa estão absortas em conflitos políticos e negócios mundanos, as areias em suas ampulhetas estão desaparecendo. Enquanto os governos estão disputando sobre coisas seculares,
Seus dias estão contados aos olhos de Deus. No entanto, em poucos anos, e o tempo dos gentios serão cumpridos. Seu dia de visitação terá passado e se foi. Seus privilégios usurpados serão retirados. Os juízos de Deus cairão sobre eles. Eles serão postos de lado como vasos nos quais Deus não tem prazer. Seu domínio desmoronará e suas instituições alardeadas cairão em pedaços. Os judeus serão restaurados. O Senhor Jesus virá novamente em poder e grande glória. Feliz é aquele que conhece essas coisas e vive uma vida de fé no Filho de Deus. Ele é o homem, e somente ele, que está pronto para as grandes coisas que virão sobre a terra e o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. O reino ao qual ele pertence é o único reino que nunca será destruído. O rei a quem ele serve é o único rei cujo domínio nunca será tirado. Daniel 2:44, 7:14. Amém. Tem continuação. Louvado seja o Senhor Deus pelo seu domínio eterno. Senhor, te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.